Olá, irmãos, boa tarde mais uma vez, feliz sábado. É um prazer poder estar com os irmãos mais uma vez, que seja de forma virtual. O irmão Everton me pediu para preparar uma mensagem sobre oração para essa tarde, que fosse uma mensagem curta, ficasse dentro de 3 minutos. Então vou tentar o meu melhor. Hoje de manhã eu já fiz um sermão sobre oração, acho que vários participaram conosco, então não vou fazer um tratado bíblico teológico, mas eu vou contar uma história verdadeira, experiência de George Miller, que fundou vários orfanatos, que atendeu centenas e milhares de crianças na Inglaterra. Aí eu peguei um pouco da biografia dele no site christianity.com e quero compartilhar com os irmãos hoje. George Miller nem sempre foi uma pessoa de tanta fé e bom caráter. Quando ele era jovem, cresceu na Alemanha no início dos anos 1800 e muitas vezes roubava dinheiro do seu próprio pai. Quando era adolescente, ele saiu de um hotel 2 vezes sem pagar, fugiu do hotel e uma vez ele foi pego pela polícia e foi preso. E quando era estudante universitário num colégio bíblico, George, ele adorava ir às festas, beber, jogar, apostas e adorava tirar sarro, fazer piada com os cristãos. Mas um dia um amigo de George convidou ele para fazer parte de um estudo bíblico fora do campus ali da universidade onde ele estudava. Ele foi apenas porque ele queria achar uma razão para zombar dos cristãos, talvez mais tarde, mas para sua surpresa ele gostou do estudo bíblico. Ele, pela primeira vez, talvez ele viu pessoas que realmente amavam, conheciam a Deus, e ele passou a comparecer todas as noites nesse estudo bíblico. E antes do final da semana, ele se ajoelhou no seu quarto, pediu perdão a Deus pelos seus pecados e pediu a Deus que queria ser uma pessoa diferente, usada por Deus. Eventualmente, George ia se tornar um pastor, mas enquanto ele era pastor de uma igreja, andando ali pelas ruas da Inglaterra, ele viu várias dezenas de crianças que moravam na rua, não tinham pai nem mãe, eram órfãs, e algumas dessas crianças, por causa do sistema da época, eventualmente iam até parar na cadeia. Não havia um sistema que acolhesse todas essas crianças em necessidade nessa época. E ele decidiu no seu coração que isso não era bom e que alguma coisa precisava ser feita. Mas ele era pastor, não tinha condições de fazer muita coisa, mas ele resolveu com a sua esposa, em 1836, ele começou a preparar ali um pedaço da sua própria casa de aluguel, onde eles moravam, para receber algumas dessas crianças de rua. E ele recebeu na sua casa alugada 30 crianças de rua, 30 crianças órfãs, não tinham pai nem mãe, começou a cuidar delas. E o tempo se passou e por causa da fé que ele tinha, da confiança em Deus que ele tinha, ele começou a orar a Deus por mais pessoas para trabalharem com ele, mais lugares onde ele poderia receber mais crianças, e logo ele conseguiu um lugar maior, uma casa maior, e passou a receber 130 crianças, meninos e meninas ali nessa casa, órfãos, dos quais ele cuidava. E ele abriu mais orfanatos, recebeu mais crianças, nunca recebeu salário de nenhuma igreja onde ele foi pastor, nunca pediu um centavo para ninguém, nem mesmo para abrir os orfanatos, para dar comida para esses órfãos, e nunca pediu ajuda para ninguém, nunca tomou um empréstimo. E como é que ele fazia então? Ele entrava no seu quarto, fechava a porta e orava a Deus. Ele tinha fé que Deus tinha todo o poder de suprir para as necessidades que ele tinha pessoalmente em sua família e para as crianças das quais, principalmente, para as crianças das quais ele cuidava. E o resultado é que seus orfanatos cresciam e se multiplicavam. Como nosso tempo é limitado, George Miller chegou a cuidar de mais de 10 mil crianças órfãs em seus orfanatos. Seu dinheiro sempre foi provido de alguma forma milagrosa. E a sua biografia conta muitas histórias interessantes, mas eu vou contar essa para a gente terminar. Uma vez as crianças já estavam vestidas e prontas para ir para a escola, mas a housemaster, ali, a mulher que cuidava delas naquela manhã, falou para George: olha, elas estão prontas para ir para a escola, mas não tem café da manhã para elas, não há comida para eu colocar à mesa. E naquela manhã haviam 300 crianças naquele orfanato, naquele prédio, que iam precisar ir para a escola sem ter tido o que comer naquela manhã.
George se levantou, pediu para que aquela mulher levasse as crianças, 300 crianças, as colocasse ali na sala de jantar e as sentasse nas mesas. E George agradeceu a Deus pela comida e esperou. George sabia que Deus faria um milagre, daria comida para aquelas crianças naquela manhã, como ele sempre havia feito no passado. E em questão de minutos, um padeiro bateu à porta. Sr. Miller, disse ele, ontem à noite eu não consegui dormir. De alguma forma eu sabia que você precisaria de pão hoje de manhã. Então levantei-me e assei 3 lotes de pães para você e vou trazê-los. Estou com eles aqui agora. E George, então, naquela manhã, teve, pela provisão de Deus, os pães que ele precisava para suas crianças órfãs. Mas isso não é o fim da história. Logo, houve outra batida na porta e era o leiteiro. O seu carrinho, onde ele levava o seu leite para entregar para as pessoas, havia quebrado na frente do orfanato. O leite estragaria enquanto a roda fosse consertada. E ele então perguntou a George Miller se ele poderia usar um pouco do leite, se ele teria uso para esse leite que esse leiteiro estava doando. É claro que George disse sim, sorriu, e quando o leiteiro trouxe 10 grandes latas de leite, isso foi exatamente suficiente para que as suas crianças e as pessoas ali tivessem seu café da manhã naquela manhã. É uma história incrível que eu animo você a buscar na internet depois de ler mais, a história de George Miller. E eu só quero dizer para você hoje que esse mesmo Deus ainda está vivo hoje. Esse Deus que fez milagres para George Miller, para os seus órfãos, ainda está disponível a você e a mim. Se nós orarmos com fé, segundo a vontade dele, nós ainda podemos ver os seus milagres. Que Deus abençoe você.